Fala galera, agora vamos entender sobre as raízes de índice ímpar, sendo que no vídeo passado falamos sobre as raízes de índice par, né? Entendemos que a raiz de índice par, ela possui dois resultados. Já as raízes de índice ímpar, que é o que nós vamos comentar agora, você vai entender que ela tem apenas um único resultado. Quer ver só? Vamos lá, exemplo, ó. Qual a raiz cúbica de 8? Então, vamos trabalhar agora com índices ímpares, tá? Olha aqui, raiz cúbica de 8. Qual o resultado disso? É 2 elevado a 3, tá? É um número que elevado ao índice 3 tem que dar 8. Que número que é esse? É o 2, tá? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque o número que eu descobri é o 2, elevado ao índice 3 tem que dar o resultado 8. Agora, vamos fazer o teste com o negativo para ver se é igual ao índice par. Vamos pegar então aqui o menos 2 elevado a 3, vai ficar ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá bom? Para dar certo tem que dar o resultado lá dentro, lá, que é o 8 positivo. Então, vamos multiplicar o menos, ó. Menos vezes menos é mais, vezes menos, menos. E 2 elevado a 3 é 8, então deu menos 8. Deu o mesmo resultado lá dentro? Não deu, deu menos 8. Então, tá vendo que quando a raiz ela tem um índice ímpar, o resultado ele é único, tá? Então, olha só. Raiz cúbica de 8 é igual a unicamente 2, tá bom? Unicamente o 2. Vamos lá, então o número 8 tem uma raiz cúbica, aliás, tem uma única raiz cúbica, o 2. Próximo exemplo, vamos fazer agora de um número negativo lá dentro, porque o raiz de índice par não pode, né? Vamos testar então raiz de índice ímpar de um radicando negativo. Olha só, qual a raiz quinta de 32? Ou melhor, de menos 32, né? Deixa eu colocar o menos aqui. Isso. Então tá aqui, ó, raiz quinta de menos 32. Vamos fazer o teste. 2 elevado a 5. Vamos fazer o teste com positivo e depois com negativo. Eu sei que a raiz vai dar 2, tá? Porque 2 elevado a 5 é 32. Então vai ficar, ó, 2, 5 vezes vai dar quanto? 32 positivo. Deu o resultado lá dentro? Não deu. Então não pode ser o 2, tá? Não pode ser o 2, porque o resultado tem que dar menos 32. Agora vamos fazer o teste com menos 2 elevado a 5. Vai ficar, ó, menos 2 5 vezes. Eu vou multiplicar o negativo aqui 5 vezes. Ó, menos vezes menos é mais. Vezes menos é menos, vezes menos é mais, vezes menos é menos, então deu menos 32. Pronto, então a raiz quinta de menos 32 é unicamente o menos 2 aqui. Então o número menos 32 tem uma raiz quinta, o menos 2. Tá? Então quando a raiz ela é o radicando é negativo, você tem um resultado único, tá bom? Detalhe, por que eu estou fazendo isso para você? Porque assim, eu não sei se você conseguiu perceber até o momento, tá? Não, vou deixar para falar daqui a pouquinho. Talvez até lá você perceba, né? Olha só, vou fazer mais um exemplo aqui. Até lá, vamos ver se você consegue entender, perceber o que está acontecendo. Olha só, raiz cúbica de menos 27. Eu vou fazer aqui, ó, vai dar 3, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 3 elevado ao índice 3, vamos ver quanto vai dar? 3 positivo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 positivo, deu o resultado lá dentro? Não deu, então não pode ser o 3 positivo. Vamos fazer agora com 3 negativo, menos 3 elevado a 3. É o menos 3 multiplicado 3 vezes. Vamos multiplicar o sinal? Menos vezes menos é mais, vezes menos, menos. Então, 3 elevado a 3 é 27, ou seja, menos 27. Então, o número menos 27 tem uma única raiz cúbica, ou menos 3, tá? Agora eu vou te revelar. Não sei se você conseguiu perceber, mas olha só. Por que a raiz cúbica, raiz de índice ímpar, por que ela tem um único resultado? Seguinte, ó. Quando você tem um número positivo, você pode multiplicar ele quantas vezes você quiser. 2 vezes, 3 vezes, ele vai dar sempre um resultado positivo. Então, quando a sua raiz de índice ímpar for um número positivo, o resultado vai dar um número positivo, porque você está multiplicando um número positivo, você pode multiplicar ele quantas vezes você quiser, vai dar sempre resultado positivo. Agora, olha as raízes negativas de índice ímpar negativa. Olha só, o segredo que eu queria te falar. Todas as vezes que você multiplicar um número negativo, uma quantidade ímpar, o resultado vai dar o quê? Vai dar negativo. Por exemplo, aqui, ó, o menos 32, o resultado aqui, ó, menos 2, né? O menos 2 eu multipliquei ele 5 vezes, deu o quê? Deu negativo. Por isso que, tá vendo? Quando a raiz ela tem um índice ímpar, pode dar o resultado negativo. Então, olha só, a raiz de índice ímpar e o radicando lá dentro é um número negativo, você vai encontrar o resultado. Se você tem uma raiz de índice ímpar e o número lá dentro é positivo, você vai encontrar o resultado positivo. Então, esse é o segredo da raiz de índice ímpar, tá? Se for radicando negativo, você vai encontrar o resultado dele, certo? Único. E se o radicando for um número positivo, também você vai encontrar o resultado dele único, um número positivo. No caso aqui é o 2, aqui é negativo, você vai achar o que é o resultado? Menos 2. E aqui menos 27 você vai achar o resultado o que? Menos 3, tá bom? Olha só, portanto, concluímos que se o índice do radical é ímpar,
cada número tem apenas uma única raiz, é o que eu já disse para vocês, tá bom? Então, olha só, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é 2, por quê? 2 elevado a 3 vai dar igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, por quê? Menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8, é resultados únicos, tá? Raiz quinta de 1 é 1, porque 1 elevado a 5 vai dar 1. E raiz quinta de menos 1 é menos 1, porque menos 1 elevado a 5 vai dar igual a menos 1. Então, raiz de índice ímpar sempre vai nos gerar resultados únicos. E não existe restrição, tá? Quando a raiz é de um número negativo e o índice é par, não existe solução para isso. Agora, quando a raiz ela é negativa e o índice é ímpar, você vai encontrar o resultado sim, tá bom? Então, raízes negativas são restritas apenas para índices pares, tá bom? Resumindo, olha só, o que a gente falou aqui sobre a questão da raiz de número negativo, ou seja, índice ímpar radicando positivo, índice ímpar radicando negativo. Olha só, vou fazer um resumo para você aqui, ó, que você vai entender. Se você quiser decorar isso aqui, bem, se não, você pode resolver a raiz, né, que você vai encontrar a resposta. Olha só, radicando positivo, a raiz será o quê? Positivo. É o primeiro exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Se o radicando, raiz de índice ímpar, tá? Radicando é um número positivo, a resposta também será um número positivo. Agora, ó, radicando negativo e índice ímpar, raiz negativa. Então, se você tem uma raiz de índice ímpar e o radicando lá dentro é negativo, o resultado será o quê? Negativo. A regra é essa, ó. Raiz de índice ímpar, radicando é um número positivo, o resultado é positivo. Raiz de índice ímpar, radicando é um número negativo, a resposta também será um número negativo. Certinho, galera? É isso aí, tá? Então, entenda a diferença entre você ter uma raiz, né, de índice par e uma raiz de índice ímpar. Raiz de índice ímpar não tem limite para ela. Pode ser radicando positivo, pode ser radicando negativo. Já as raízes de índice par, somente radicando positivo, porque quando o radicando é negativo, você não vai encontrar resultado para ela. Certinho, galera? Então, por hoje é só. Fico por aqui e fui!